Bom, eu queria começar agradecendo a presença de todos e dizendo que é um prazer recebê-los aqui no Personalidades em Foco, que é um grupo que foi criado pelo Paulo Zótolo, junto com algumas outras pessoas que estão aqui presentes, como o Almirante Leal Ferreira, o Almirante Liseu, o comandante Raposo, o professor Guilherme, o professor Reck, a quem então eu convido para fazer as honras da casa. E o Almirante Jaime está aqui presente hoje para receber, todos nós, para recebermos o comandante Leonardo e o Almirante Reis nessa fala importantíssima sobre o estado da arte da geopolítica hoje. Eu queria convidar então o professor Reck para fazer as honras da casa. Professor, por favor. Está com o seu microfone só. Perdão. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um privilégio poder apresentar o Almirante Reis e o Comandante Leonardo. Se me perguntassem, e creio que uma vez eu já falei isso, qual a dupla para expor um tema como esse que está se apresentando hoje, eu diria que, sem dúvida alguma, nós tivemos uma escolha fantástica, porque eles, sem dúvida alguma, estão extremamente preparados para fazê-lo. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Almirante Reis, há muito tempo, eu não me lembro se o Almirante Reis se recorda, mas ele foi fazer uma palestra para o curso nosso de gestão de recursos de defesa em Natal. E naquela oportunidade, o Almirante Reis lembro, sim. falou que está dando uma interferência aqui no telefone. Espera aí. Pronto. Esse é aquele negócio que acontece do marketing. Mas aí o Almirante Reis fez uma exposição e tocou num ponto que naquela época ninguém havia falado, que era a questão do Ártico. A questão do Ártico e como isso poderia reverberar em termos de geopolítica. Então, Almirante Reis, eu acho que nós certamente ouviremos excelentes observações do senhor. Comandante Leonardo, eu sigo escutando todas as sextas-feiras, através do seu podcast, além de outras palestras que ele tem realizado em videoconferência. De maneira que eu acho que esse grupo os saúda e certamente estará atento a todas as ponderações, observações e comentários que farão de um tema da maior importância para o momento atual. Muito obrigada, Reck, pelas honras da casa. Eu queria, então, antes de eu ler as biografias de cada um, que eles só se apresentassem rapidamente para o público. A gente tem um público grande aqui, já presente, só para que a tela deles fique razoavelmente perto da minha e todos consigam acompanhar o que vai ser hoje um grande bate-papo, uma mesa redonda, numa configuração bastante dinâmica. Então, eu queria convidá-los só para dar um oi, uma boa noite, Almirante Reis e Comandante Leonardo, por favor. Muito obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado por isso. E espero que eu possa preencher a escolha que foi feita, e agora, principalmente, depois das bondosas e amigas palavras do professor Gustavo Reck, a quem eu admiro muito, e também diante de grandes amigos, chefes, que estão presentes aqui, que me aumentem muito o compromisso nosso em trazer alguma inquietude contemporânea, porque passa o mal que ronda a Terra no presente.
Muito obrigado. Obrigada, Almirante Reis. Léo, você pode dar só uma boa noite também, para a gente poder te ter pertinho na tela aqui? Boa noite a todos. Da mesma forma como o Almirante Reis comentou, para mim é uma grande honra, né? Obviamente, muitos dos senhores sabem muito bem o que representa para mim estar ao lado do meu mestre, o Almirante Reis, mestre e chefe. Então, a responsabilidade, se ele acha que ele está com responsabilidade, eu já não tenho dormido bem já há algumas semanas. E agradeço demais aí as palavras bondosas do professor Gustavo Reck, uma pessoa que me é também bastante cara, e por toda a equipe do Personalidades aí por ter me convidado. Muito obrigado. Obrigadíssimo, comandante Leonardo. Eu vou agora ler as biografias, assim, para a gente ter um pouco essa noção do que representa para a geopolítica brasileira essas duas pessoas, duas gerações formadas na mesma casa. Eu falo isso com certa emoção, então eu vou tentar ser bem pragmática para não ficar emocionada. Mas o Almirante Reis, que é meu chefe, além de tudo, é graduado em Ciências Navais pela Escola Naval, onde se formou em 66, doutor em Política e Estratégia Marítima, mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, nossa casa, possui MBA em Gestão Internacional pelo Instituto de Pós-Graduação e Administração, a COPEAD, é especialista em Gestão Estratégica pela Universidade de Cândido Mendes, Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Além de todos os cursos da carreira da Marinha do Brasil, ele possui também o curso superior da Escola de Guerra Naval do Peru. Atualmente é o superintendente de ensino da Escola de Guerra Naval, professor dos cursos de carreira, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos e faz parte também do projeto Pró-Defesa daquela escola. É conferencista habitual, temas voltados para estudos estratégicos, relações internacionais, geopolítica e defesa nacional, como todos conhecem. É autor de diversas obras relacionadas à geopolítica, estratégia e história, bem como publicou diversos artigos e participa de grupos de pesquisa atinentes a essas áreas. E foi certamente guia, mestre e chefe e inspirou gerações e gerações de outros geopolíticos e certamente militares e civis, e é por isso que a gente tem aqui ele hoje. Muito obrigada mais uma vez, honrada e emocionada. Comandante Leonardo Matos é o capitão de Mar e Guerra da Reserva, serviu a bordo de vários navios da nossa esquadra, bem como tendo comandado também 2 navios. Ele foi oficial de ligação da Marinha do Brasil junto à Marinha dos Estados Unidos, chefe do gabinete do comandante de operações navais, é bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval, é mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, em Estudos Estratégicos e da Defesa e Segurança pela Universidade Federal do Fluminense. Chefia o setor de Geopolítica da Escola de Guerra Naval, coordena o núcleo de avaliação da conjuntura da Escola de Guerra Naval, editor responsável pelo maior boletim eletrônico sobre geopolítica do país, chamado Geocorrente, coordenador acadêmico do curso de Estratégia Marítima da Fundação de Estudos do Mar, membro do Grupo de Análise Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, produz o podcast famoso Conexão Geo, onde compartilha análises conjunturais semanalmente, com foco na geopolítica, o qual já atingiu expressiva marca de 108 edições. O Leonardo, assim como ele fazendo jus a um militar que nunca deixou de dar ao público uma sequer edição do seu Conexão Geo, do Geocorrente. Então, é um prazer enorme estar aqui com os dois. E a gente fez uma proposta que pudesse, claro, ter a aderência do público. Então, em seguida, claro, a gente, como de costume, vai abrir ao público. Eu peço para que, à medida em que os senhores tenham desejo de perguntar, façam isso por meio do chat, diretamente a mim, e eu posso convidá-los, dependendo do tempo, ou eu posso consolidar algumas dessas questões e apresentar ao longo do próprio debate. Eu queria dizer que a gente vai falar sobre 3 temas principais, então a gente vai fazer rodadas de temas, né? E, é claro, com alguma abrangência e com a particularidade que a abordagem de cada um tiver que ter. O primeiro desses temas é o tema mais contemporâneo deles, é o tema do 5G. A gente já teve a oportunidade aqui no Personalidades em Foco em trazer algumas pessoas que tocaram essa questão, tanto do mercado, quanto do governo, quanto de vários outros tipos de stakeholders, e em grande parte dessas palestras, mais ou menos relacionadas com a economia, o futuro do Brasil, a geopolítica, o mercado, todos eles tocaram no assunto do 5G. A gente fala do 5G no ponto de vista da geopolítica, pensando, claro, as dimensões que estão relacionadas ao 5G, no que diz respeito a, claro, guerra e conflitos.
E nesse sentido, a gente tem uma preocupação fundamental, pensando aqui como brasileiros e como um projeto nacional em curso, como é que fica essa questão da soberania sobre os nossos dados, sobre os nossos ativos, sobre os nossos instrumentos, os nossos meios, e todas as nossas infraestruturas críticas a partir de uma tecnologia que certamente é disruptiva, porque vai proporcionar um nível de velocidade nunca antes mensurado, e levando em conta os últimos problemas que a gente já tem relacionados à velocidade de hoje, incluindo a do 4G, essas certamente a gente tem a possibilidade de disrupção no 5G ou com a presença do 5G. Levando em conta que o 5G também traz essas questões de domínio nacional, sobretudo com dois atores importantes nessa concorrência, como a Europa e a China, a gente ainda tem outros atores, como os Estados Unidos, que apesar de não concorrerem hoje com o 5G, estão na linha de frente dessa pressão sobre a escolha brasileira e que caminhos o Brasil vai ter a partir dessa escolha. Então, disputas geopolíticas estão em questão e eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês, lembrando que o Almirante Reis tem muita aderência nesses estudos que equacionam e tipologizam essas várias dimensões da geopolítica. Então, eu queria ouvir primeiro um pouquinho do Almirante Reis sobre essas dimensões e o caráter mais macro dessa geopolítica e depois, observando por meio dos olhos do Leonardo, quais são os fenômenos da conjuntura atual dessas disputas geopolíticas que importam mais para a gente. Por favor, Almirante Reis. Bom, é uma pergunta que daria para falar o dia todo sobre ele, porque é um tema apaixonante e muito atual. O que a geopolítica teria a ver com o 5G? Aí nós devemos perguntar o que o 5G é. Esse é o ponto de partida que nós devemos pensar. 5G não é mais um telefone celular para fazer as pessoas se comunicarem. A tecnologia do 5G é muito mais que isso. Ela representa um salto tecnológico muito grande. Eu vou tentar brevemente explicar esse salto tecnológico. A geopolítica, nos seus princípios, lá no final do século XIX, início do século XX, era sintetizada como espaço e posição. E hoje, com a possibilidade do 5G, nós estamos exatamente alterando sobremaneira o problema do espaço e da posição. O mundo está diante de um desafio muito grande que é o 5G, com vantagens imensas, como um grande suporte para vencer as dificuldades econômicas do baixo crescimento, da desigualdade social e até mesmo do enfrentamento de mudanças climáticas, das pandemias. Tudo isso pode ser atendido pelo 5G. Então, ele não é só uma questão do componente da dimensão militar. Ele interpenetra todas as dimensões. E isso é tão importante que nos obriga a remeter a um documento recente, de outubro de 2020, que é um novo documento da Secretaria do Secretário de Defesa norte-americano sobre o Electromagnetic Spectrum Warfare. Ou seja, eu que fui criado nos velhos tempos da guerra eletrônica, hoje eu tenho que falar guerra eletromagnética. E entender que ali não é mais uma movimentação passiva, mas configurada por meios de abrir fogo. Ou seja, as três componentes que sempre orientaram a estratégia no mundo, que era o choque, manobra e fogo, vai estar representado dentro desse mundo também por intermédio de lançamento de arma, de um poder de fogo, de emprego cinético. O 5G já existe, ele não é mais futuro. Tanto é que a Nokia
que foi famosa no passado e perdeu o bonde da história no 4G e no 5G, já está investindo no 6G, para que a internet das coisas possa suplantar com o 6G as dificuldades que o 5G apresenta. Ou seja, ela vai aproveitar para dar um salto tecnológico. Então, é uma grande oportunidade que aparece especificamente para o Brasil, mas que nós, diante disso, temos grandes lacunas, que eu sei que provavelmente o comandante Leonardo vai comentar, as nossas vulnerabilidades críticas em relação a esse salto que temos que dar. Tanto é que já existem empresas no Brasil que estão antecipando o 5G, pedindo licença para fazer um 5G particular. E um dos exemplos é a VEG, em Santa Catarina, que pegou um espaço de um laboratório, de uma oficina, que já vai trabalhar a partir daqui a 2 meses dentro do 5G, para que ela possa fazer a transição o mais rápido possível. Preocupação de uma empresa que é internacional, não é só presente no território brasileiro, tem os seus mercados lá fora e sabe que está atrasado e precisa dar o salto. E notícia de hoje, a indústria de petróleo e gás também quer fazer a sua rede privada de 5G. Aí a primeira coisa que veio à minha cabeça, poxa, nós podíamos fazer em Aramar um experimento de 5G privado para começar a pensar no salto que nós precisamos dar para ajudar, inclusive, o nosso país. Então, pensando em espaço e posição, esse espaço que está cada vez mais ficando diminuído, né? E as posições não são mais definidas pelo determinismo geográfico, como nunca foram através da história. No percorrer da história, esse determinismo se mostrou falho. Podemos relembrar os erros cruéis que certas previsões determinísticas tiveram sobre a ascensão e queda dos Estados Unidos, de diversos autores, Paul Kennedy é um deles, depois do Fukuyama, em relação ao fim da história, em que ele teve que se retratar e falar do fim da história. E fazer previsão hoje é cada vez mais difícil, porque esse novo documento que eu citei da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, em 2009, nós estávamos estudando a quinta dimensão estratégica e estávamos satisfeitos com a quarta dimensão estratégica, que eu vou até enumerar para relembrar. Primeiro é a terrestre, a mais antiga, depois vem a marítima, depois vem a dimensão aérea, que tenta interligar as outras duas, o outer space, como quarta dimensão estratégica, e falo a palavra inglesa propositalmente. Depois, há pouco tempo, não tem muito tempo, apareceu uma quinta dimensão estratégica, que é o ciberespaço. Pois bem, meus senhores e minhas senhoras, agora apareceu uma sexta dimensão estratégica a partir de outubro de 2020, que é exatamente o Electromagnetic Spectrum. Por quê? Porque o 5G vai exigir uma briga pelos espectros eletromagnéticos, em que vai envolver tanto o poder militar como as empresas de cada país. Esse é o conflito que está diante de todos nós, que é um conflito geopolítico. Por favor, eu fico por aqui para não exceder meu tempo. Obrigada, Almirante. Que bom que o senhor citou essa tipologia até o outer space, que foi objeto do seu estudo. Queria só anunciar que a gente tem um grande geopolítico aqui no público, que é o Dark Costa. Então, dentre outros, muitos, mas além das autoridades aqui presentes, a gente tem um público bastante diverso e grande, cerca de 100 pessoas. Vamos lá, então, Leonardo, eu queria que você abordasse um pouquinho mais aí, nesse aspecto do 5G ainda, o que isso significa para o Brasil e quais são essas expectativas em relação às conjunturas que podem vir desafiar não só a questão da nossa soberania, quanto as escolhas que a gente tem aqui presentes.
na verdade, eu gostaria de puxar o assunto do 5G para chamar a atenção de todos da guerra tecnológica e da disputa de poder mundial entre China e Estados Unidos. Nesses últimos 2, 3 anos do governo do presidente Trump, ele foi muito incisivo com relação a essa questão contra os chineses, especialmente contra aquela empresa Huawei, uma empresa especializada da China nessa tecnologia 5G, pura e simplesmente porque ele viu que estava perdendo a guerra tecnológica. Eu acho que é importante a gente trazer essa questão do 5G nessa discussão de geopolítica, que, na verdade, nós estamos falando de disputa de poder mundial. Os Estados Unidos, ele sabe que a China está vindo forte, né? E em uma dessas áreas, não apenas na área econômica, mas na área da tecnologia. Então, os Estados Unidos, percebendo isso, uma das bandeiras do presidente Trump nesses últimos anos foi tentar demover o maior número possível de países protagonistas no sistema internacional de utilizarem o sistema chinês. Não porque ele esteja preocupado, ou ele estivesse preocupado com cada um desses países exatamente. A preocupação do presidente Trump é a preocupação em relação à manutenção dos Estados Unidos como uma potência hegemônica, uma potência número 1 no sistema internacional. Então, esse é um ponto, acho que é um ponto-chave para a gente entender essa questão do 5G. Essa questão do 5G, na minha avaliação, ela está dentro de uma questão maior, que é a questão da disputa de poder mundial entre China e Estados Unidos, que é uma disputa que nós vamos ver ao longo do século XXI. Eu sou muito crítico às pessoas quando comparam, chamam esse momento atual de nova Guerra Fria, porque a China não é a União Soviética. A China ela é a maior parceira econômica de mais de 120 países no sistema internacional. Então, é muito mais complexo. E aí, indo diretamente ao que a Sabrina comentou, e o Brasil nessa história? E aí também me traz a reflexão a necessidade de nós pensarmos como que é importante a questão da educação e ciência e tecnologia. Sem educação e ciência e tecnologia de ponta, não tem como ser protagonista no sistema internacional. Então, o que nós estamos agora, não apenas o Brasil, mas outros países, ficam numa situação muito difícil. No caso do Brasil, nós não podemos negar, a maior balança comercial brasileira é com a China e, ao mesmo tempo, temos aí uma parceria histórica com os Estados Unidos, vários laços que nos unem aí à cultura americana, mas nós não podemos esquecer da questão da China sendo nosso maior parceiro comercial. Se nós queremos aí uma noção do que vai acontecer daqui para frente, nos próximos meses, em relação a esse tema, é só nós perdermos um pouquinho de tempo para olhar o que está acontecendo na Austrália, que tem também a China como grande parceiro comercial. O maior parceiro comercial da Austrália é a China. Ao mesmo tempo, o maior parceiro estratégico da Austrália são os Estados Unidos. E aí fica a questão... o governo australiano já definiu que está alinhado com os Estados Unidos, etc., mas os empresários australianos continuam negociando no face-to-face com os chineses, porque sabem que eles precisam dos chineses, da compra dos chineses. Ou seja, essa questão do 5G, eu colocaria rapidamente 3 pontos. Disputa de poder mundial entre China e Estados Unidos, a questão dentro dessa disputa mundial, como que a questão tecnológica ela é muito importante. E aí, chegando no caso do Brasil, 2 questões. Primeiro, a questão difícil do governo brasileiro em se posicionar entre um parceiro histórico, como é o caso dos Estados Unidos, e o seu maior parceiro comercial, que é a China. E, ao mesmo tempo, uma reflexão para a sociedade brasileira sobre a importância de nós investirmos na educação, ciência e tecnologia, para não ficarmos dependentes, como é o caso agora, de outras tecnologias, porque, como o Almirante Reis muito bem falou, isso não tem volta. A tecnologia do 5G, do 6G, etc., são tecnologias importantíssimas para o desenvolvimento econômico dos países, e isso não tem volta. Então, eu colocaria dentro desse arcabouço aí de análise a questão da disputa mundial de poder entre Estados Unidos e China, e, no caso do Brasil, difícil posição para o governo brasileiro,
qualquer que fosse o governo brasileiro, independentemente atualmente de ser o presidente Bolsonaro, podia ser qualquer presidente no poder sentado naquela cadeira hoje em Brasília, qual decisão a tomar, como agir com relação a essa questão do 5G, porque é sim uma questão muito difícil. Quem falar o contrário está sendo leviano, é uma questão complexa. E acho que temos que, ao constatar essa situação, voltarmos a nos questionar, será que nós não temos condições tecnológicas de fazermos o nosso 5G, de buscar um 6G, como o Almirante comentou, que a Nokia já estava fazendo? Então, eu fecharia aqui, Sabina, para a gente não passar muito tempo, mas nessa estrutura. Briga de poder entre Estados Unidos e China, vindo para o caso do Brasil, uma situação muito difícil, em função do maior parceiro econômico ser a China, nosso parceiro estratégico ser os Estados Unidos historicamente, e chamar a atenção da necessidade de voltarmos os olhos para a questão de investimento em educação e ciência e tecnologia. Um país que quer ser protagonista no sistema internacional não pode abrir mão nem de uma coisa nem de outra. Obrigado. Obrigada, Léo. Aqui a gente recebeu no Personalidades em Foco alguns embaixadores e não foi rara a citação do tema do multilateralismo e da presença brasileira num projeto de política externa, né, secular, profissionalizado, que muito é embasado nessa diversificação. Então, embora a gente tenha essa questão da tipologia de política externa como sendo pendular, né, ora mais voltada para a abertura e, portanto, para o americanismo, ora mais voltada para o pragmatismo responsável, como foi chamado, enfim. Então, a gente tem um projeto de política externa que acabou, ainda que pendular, acabou se qualificando como um projeto pelo multilateralismo e pelo pragmatismo. Dentro disso, a gente tem alguns elementos que eventualmente parecem até contraditórios, mas que fazem parte desse pragmatismo e que estão constituídos por larga interdependência, como é o caso, por exemplo, do BRICS, onde a gente está dizendo aqui o tema da China ainda, onde a gente tem a contribuição importante no Banco de Desenvolvimento, antigo Banco dos BRICS, onde a gente tem um brasileiro agora pela primeira vez à frente na sua gestão, e a gente também tem outras fontes de multilateralismo, e eu não estou falando aqui ainda do entorno estratégico, estou falando das diversas fontes de multilateralismo, como, por exemplo, aqui o excelente trabalho que faz o Almirante Jaime no processo de inserção do Brasil nos moldes, na protocolização, na preparação da base industrial de defesa aos moldes do catálogo da OTAN, ou do ciclo de vida de produtos da OTAN, dos vários grupos de trabalho em que o Brasil já participa. Então, há vários espectros e níveis de multilateralismo, não são só os regimes constituídos, mas as diversas maneiras em que o Brasil faz cooperação técnica. O que vocês poderiam acentuar como mais relevante prospectivamente, ou seja, para os próximos anos, quais são esses arranjos multilaterais e como o Brasil deve se posicionar em relação a esses arranjos quando a gente está pensando projeção do Brasil, né? E, sobretudo, dos nossos interesses nacionais. Almirante Reis, eu poderia começar? O senhor está fechado, Almirante. Ouve? Forte e claro agora? Perfeito, forte e claro. Temos aqui uma oportunidade de começar pelo fim do outro tema. O conflito dos Estados Unidos e China não é uma guerra fria, como o Leonardo Matos chamou a atenção, e eu concordo plenamente. Até porque a China não precisa de buscar as águas quentes. Ela tem um imenso mar diante dela. Ela foi até o início do século XV uma grande potência naval e que sabia conduzir o poder marítimo e foi desbancada pelo avanço português no descobrimento marítimos, mas ela não perdeu em batalha no mar. Ela se retirou pura e simplesmente com o deslocamento da capital para o centro devido à ameaça que, àquela época, eles sofriam do avanço
no antigo Turquestão do leste, que até hoje é um problema para a China na região dos uigures. O BRICS, não podemos esquecer que é um acrônimo criado na Goldman Sachs, com uma visão ocidental. E esse é um erro que nós praticamos muito ao copiar o modelo de análise e querer enquadrar determinados países, como China, Índia, dentro de um modelo de análise de critérios ocidentais. Esse é um erro grave. Todas as análises que são feitas sobre esses dois países estão erradas. E nós desconhecemos muito como negociar com eles. O próprio acréscimo da letra S nos BRICS foi uma demanda brasileira, que os dois países, tanto a China quanto a Índia, usaram, vamos dizer assim, a palavra, eu vou usar uma palavra suave, foram condescendentes com a política externa do Brasil da época. Mas eu queria me transportar para o dia 25 de maio de 2011. Por acaso, semana passada eu estava lendo sobre isso. O discurso do Barack Obama diante do parlamento britânico, os dois reunidos, que pela primeira vez um presidente americano falava. E qual foi a mensagem que ele mandou? Foi uma mensagem direta contra o Brasil, contra a China e contra a Índia, que a liderança era anglo-saxã. Então, hoje, esse mundo está cada vez mais cindido. Na verdade, ele não é multilateral. Ele está com uma série de centros de poder em crescimento e em ebulição. E nós sabemos, a geopolítica aprendeu muito com seus erros do passado, e hoje ela pretende fazer uma análise multidisciplinar de tudo que se passa diante de nós, e considerando que tudo está integrado, e não uma visão econômica isolada, uma visão diplomática isolada, uma visão militar isolada, uma visão política isolada, uma visão de ciência e tecnologia isolada, e vai por aí afora. Essa visão tem que ser integrada de forma multidisciplinar. E para percebermos que hoje existem diversos centros de poder. E há uma curiosidade recente que nós não sabemos como vai caminhar. A pandemia mostrou que as cadeias produtivas que estavam instaladas no mundo, com a paralisação ocasionada pela pandemia, sofreram um choque violento. O próprio Brasil hoje voltou a produzir determinadas manufaturas dentro da nossa indústria, que estava esquecida e alienada nos últimos 25 anos. Os números estão aí, os índices estão aí para mostrar isso. Então, a visão nossa de posicionamento em relação ao BRICS é saber que nós vamos ter relação individualizada com a China, uma relação individualizada com a Índia e uma relação individualizada com a África do Sul. E que cada uma delas nós vamos ter que exercer algum tipo de negociação, de influência recíproca, para podermos ir adiante. Não há milagre no acrônimo BRICS. Por acaso estamos no momento como presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Mas que frutos isso trouxeram até hoje para nós? Esse banco existiu, já tivemos um representante lá, um economista até conhecido, e nós não sabemos sequer utilizar o banco para
empréstimos para desenvolvimento de infraestruturas aqui, que é o grande salto que a China dá no final dos anos 1970 para o início dos anos 1980. Não soubemos até hoje explorar nas negociações com a Índia como é que se cresce na área da tecnologia de informação e comunicações, onde eles são excelentes matemáticos e nós temos um déficit muito grande e que esse salto tecnológico propugnado por todos nós requer que a educação seja voltada para uma base matemática muito grande. Hoje, o Porto Digital em Recife, desculpe eu invadir um pouco o contemporâneo, né? Está com empregos oferecendo e não consegue ocupar pela deficiência de preparo do nosso pessoal. O nosso povo não está preparado para ocupar essas vagas que estão sendo oferecidas. Então, antes de brigar com eles, nós precisamos primeiro olhar para o nosso umbigo interno e sanar grandes deficiências que temos aqui dentro. E talvez até com o apoio deles, para darmos o mesmo salto que eles estão querendo dar. Mas não para ser um assunto fechado numa mesa de negociação e de forma binária. A mesa de negociação atual ela é polivalente. São vários centros de poder e esses centros de poder estão espalhados pelo mundo. Não esqueçamos da Arábia Saudita no Oriente Médio, do Irã. Vamos buscar outros centros de poder. E a nossa aproximação com a África, que o dado que saiu anteontem mostra que os nossos projetos na África foram reduzidos barbaramente nos últimos 20 anos. Não é uma obra de um governo só, é uma obra de vários governos sem visão política e estratégica. Eu fico por aqui. Léo, podia complementar um pouco essa questão? E aí você pode falar também de outros regimes que não são o BRICS, se quiser, naturalmente. Eu só quero complementar um pouquinho do que o Almirante falou em relação ao BRICS. Concordo totalmente com a abordagem dele, apenas assim chamando a atenção de todos como que essas questões elas são complexas. O Almirante citou o discurso do Barack Obama de 2011 e hoje os Estados Unidos precisam muito da Índia por causa da China. Então, a grande questão hoje em relação ao BRICS é a questão China-Índia. China versus Índia. Esse ano tivemos confrontos na fronteira, mais uma vez, né? Dessa vez, esse ano foram confrontos mais sérios, com morte dos dois lados, entre China e Índia. Dois atores importantíssimos, mas dois atores com um histórico de problemas seríssimos. Então, a grande questão aqui em relação ao BRICS, para o Brasil, eu vejo como uma janela de oportunidade. Exatamente como o Almirante falou, eu só acrescentaria para lembrar o seguinte: nós não temos questões geopolíticas com nenhum deles, mas eles têm entre eles. Então, essa é uma janela de oportunidade para nós, porque hoje Rússia e China estão numa aparente lua de mel, mas é algo que é frágil, porque já entraram em conflito também no passado, possuem fronteiras físicas. Gosto muito de lembrar isso, né? De um lado, ali na Manchúria, tem 100 e poucos milhões de chineses, do outro lado, 3 milhões de russos. E os dois lados sabem disso. A Rússia tem muita preocupação com a sua fronteira oriental, justamente por causa desse desequilíbrio de poder em relação à China. Então, assim, hoje a China é o maior fornecedor, a Rússia é o maior fornecedor de petróleo e gás para a China, mas, como eu falei, digamos assim, é uma relação que ela não é estável. E essa grande problemática entre China e Índia, como eu comentei anteriormente. Mas o Brasil não tem problema com nenhum deles. Então, cabe à nossa diplomacia ter a habilidade, não apenas a nossa diplomacia, e aí eu aproveito para fazer esse parêntese, hoje, quando a gente fala de diplomacia, a gente tem que ver todos os setores, todos os espectros do poder nacional, inclusive os econômicos. Nossos empresários têm que entender isso.
né, que a nossa balança comercial com a Índia, comparado com o tamanho do mercado indiano, é ridícula. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, essa janela de oportunidade, seja pelo BRICS, ou seja por qualquer outro organismo ou acordo, etc., que nós temos, para nós aumentarmos as nossas vendas, o nosso mercado internacional, que eu acho que isso aí é muito importante. Então, em relação ao BRICS, é um bloco criado lá em 2009, 2008, muito com foco de se contrapor aos Estados Unidos, a liderança americana daquela época, mas um bloco frágil, né? Um bloco que tem problemas sérios. Mas o Brasil, na verdade, não tem problema com nenhum deles. Nós não temos problemas geopolíticos, nem com Rússia, nem com China, nem com África do Sul, nem com Índia. Então, nós temos, sim, que aproveitar o BRICS ver como oportunidade, sim, né? Como que nós podemos estreitar os nossos laços com cada um desses atores em prol dos nossos interesses. E aí, aproveitando uma janela que eu acho importante, com esse tema que a Sabrina comentou, sobre multilateralismo, eu acho que esse ano de 2020 nós sofremos um choque no multilateralismo internacional, infelizmente, né? Nós estamos passando por um momento crítico. Acredito que todos os senhores e as senhoras vão concordar comigo que 2020 é um ano que vai marcar a nossa vida, pelo menos a minha. Eu não me lembro de um ano tão complexo na estrutura internacional como 2020, desde que eu existo. E infelizmente, o multilateralismo não funcionou. Nós vimos barreiras sendo criadas, nós vimos muros sendo criados, inclusive na União Europeia, com fronteiras sendo fechadas, né? Ou seja, na hora que pegou, cada um levantou seu muro e se fechou. E, infelizmente, os organismos multilaterais não conseguiram responder a contento. Muitas críticas à Organização Mundial de Saúde, muitas críticas à própria ONU, ao secretário-geral, em termos de atuação e de coordenação dessa pandemia, da maneira como agir. O Ian Bremmer, ele gosta muito de falar que nós estamos vivendo um momento de G0, né? Ou seja, de não ter uma liderança mundial, e foi isso que nós vimos. Eu acho inaceitável, absurdo, no meio de uma pandemia dessa, com tanta gente morrendo, essa disputa por vacina é uma coisa ridícula, na minha opinião, é uma coisa deplorável, né? Essa disputa do Putin dar nome de Sputnik para a vacina dele em agosto, dizendo que estava pronta e até agora ainda não foi efetivamente distribuída, mas em agosto estava pronta quando o Putin falou, né? O Putin falou que estava pronta e botou o nome de Sputnik, uma ação totalmente geopolítica, né? Totalmente de mostrar poder, de mostrar que a Rússia ainda é um poder importante no sistema internacional. Meu Deus do céu, tanta gente morrendo, tanta gente infectada, e essa disputa de quem tem, o Trump falando que a vacina dos Estados Unidos ia ficar pronta até as eleições, não ficou pronta, porque ele estava preocupado com a eleição dele, ou a reeleição dele. Então, assim, infelizmente, o ano de 2020 mostrou para a gente, na minha avaliação, que o multilateralismo tem espaço, é importante, mas infelizmente não funcionou. Ou seja, nós temos, eu acho que todos aqui, não estou vendo aqui nenhum abaixo de 20 anos, talvez só minha filha, nós temos uma responsabilidade com as futuras gerações. Nós temos responsabilidade, sim, de uma pandemia como essa, nós refletimos o que aconteceu esse ano e tentarmos fazer melhor, porque foi um fracasso, na minha opinião. E aí, dentro dessa questão da discussão que a Sabrina colocou de multilateralismo, eu vejo dessa forma. Como o Almirante Reis me ensinou, e como eu ensino aos meus alunos na Escola de Guerra Naval, uma coisa é o que eu gostaria que fosse, outra coisa é o que eu tenho que ensinar como professor de geopolítica, né, chefe? O mundo real é esse mundo das fronteiras, dos muros, né, que foram erguidos quando o Trump sentiu que a coisa estava apertando para o lado dele, fechou fronteira, ninguém entra, ninguém sai, fecha linhas aéreas, não consultou os seus aliados, não consultou a Europa. Esse é o mundo real, né? E aí hoje a gente vai no jornal, pega a página do New York Times que acompanha online a questão das vacinas, tem lá 11, 12, 13 vacinas ao mesmo tempo sendo desenvolvidas, numa disputa econômica, né? Porque ali tem interesses econômicos fortes envolvidos das empresas que estão por trás dessas vacinas, quando, na verdade, nós estamos tratando de vidas humanas. Acho que a maneira como nós deveríamos ter tratado essa questão da pandemia deveria ter sido outra, e não foi assim, porque, infelizmente, os organismos multilaterais não funcionaram. Obrigado, Sabino.
Obrigada, Léo. Eu queria só dizer que, bom, eu já recebi alguns comentários sobre a questão do Covid, então você já saiu respondendo coisas que são indagações do próprio grupo, só lembrando que a gente está num número bastante alto em relação à presença aqui no Zoom, é quase recordista, e eu quero dizer que a questão das indústrias farmacêuticas ficou muito evidente, sim, com a questão do Covid, mas algumas delas abriram mão e fizeram cessão de lucros diante do multilateralismo governado pela OMS, e outras delas não fizeram assim, por conta dos interesses nacionais, interesses privados delas. Então, quer dizer, é de fato muito confuso e eu tenho certeza que, apesar dos golpes ao multilateralismo, também tem muita revisão para ser feita na pós-pandemia, né? Então, tem muita coisa de ruim, mas tem muita coisa também que é oportunidade. Eu queria perguntar para vocês sobre oportunidades. Então, pensando agora em turno estratégico, essa nossa última rodada, antes da gente passar para o público perguntar. E eu já tenho pessoas aqui ansiosas para fazer isso. Bom, como especialistas também em torno estratégico, eu tive o prazer de ser coautora com o Leonardo num capítulo que a gente escreveu sobre a Antártica, que é um assunto dele, para a Routledge. Eu queria que, incluindo o tema da Antártica, que vocês pudessem falar sobre as formas diferentes de engajamento do Brasil, quais delas parecem mais pertinentes. E eu sempre me lembro, tem um fantasma aqui num congresso determinado que eu fui, com uma quase orientadora do Leonardo, isso é quase uma provocação, Léo, da sua professora preferida, que dizia que os BRICS deveriam ter uma atuação mais incisiva em matéria de defesa no Atlântico Sul. Ela defendia isso fortemente, você lembra bem, né? Essa professora quase estrangeira. Né? Então, ela dizia que lamentava muito que os militares brasileiros, como ela se referia, não tivessem engajados em, de fato, fazer uma proposta que, claro, que se sobrepusesse à CPLP, a tentativa de gerar uma estratégia marítima da CPLP, a tentativa de fortalecer uma institucionalidade frágil nas opacas e que nada disso funcionaria, somente uma ação que fosse antissistêmica como o BRICS poderia funcionar. Então, eu queria que vocês comentassem, começando com o Almirante Reis, sobre essa questão das várias maneiras de engajamento que o Brasil tem e o que parece mais viável, sobretudo no mundo pós-pandemia. Almirante, por favor. Pois não. Eu vou começar ampliando o entorno estratégico, que depois eu sei que o Leonardo vai viajar nesse mar. O Ártico preocupa o Brasil ou não? O professor Gustavo Eck se lembrou que há alguns tempos, né, eu comentei sobre isso em Natal. Naquela época, eu era apenas um sonhador. Hoje, o Ártico nos preocupa sim. Sabe por quê? Porque a rota marítima que lá está surgindo com o aquecimento está proporcionando rotas oceânicas muito menores, de baixo custo operacional e que vão começar a afetar caminhos tradicionais, por exemplo, como o Canal de Suez. Egito vai sofrer muito, porque a maior fonte de recursos que ele tem está no Canal de Suez. E o Brasil tem alguma coisa a ver com isso? Tem sim. Singapura está lá como observador, porque se essa rota for muito usada, muitos dos navios já vão ficar pelos portos japoneses, chineses e até em Vladivostok, na Rússia. Ou seja, vai ser uma perda para Singapura. E nós, vamos perder ou vamos ganhar? Eu acho que nós precisamos nos preocupar, sim. Nós precisamos nos preocupar com o Canal do Panamá e colocá-lo dentro do nosso entorno estratégico. Lembrem-se que o Canal do Panamá foi construído por um sonho de Alfred Maher e que foi inaugurado, infelizmente, no mês do seu falecimento, em 1914. Mas ele via isso como uma grande saída. O nosso agronegócio hoje, que também já está bem avançado no 5G, o AGTEC é muito avançado e não está perdendo oportunidades. Já foi ao Panamá e assinou um acordo.
as empresas exportadoras do Arco Norte, que hoje, com a pandemia, é um dado que passou ileso, só com a recuperação da BR-163, os custos do frete caíram mais de 50% a 60%. Para que trazer a carga para Paranaguá e Santos? Para que levar para o Suape? Se eles podem sair naturalmente pelos nossos portos lá do norte. E a custo muito mais baixo operacional, melhorando a nossa vantagem competitiva no mercado de onde? No mercado do Sudeste Asiático. Porque não tem só a China comprando lá. Existem outros países que são compradores nossos também. Porque desde 1983, que o tráfego marítimo para aquela região já é o maior do mundo. E só fez crescer de lá para cá. Então, o nosso agronegócio, que é a nossa locomotiva hoje, e está deslocando o nosso centro de poder, que estava no sul-sudeste, e eu vou falar uma coisa que talvez alguns fiquem zangados comigo, mas eu vejo isso com muita felicidade. Porque eu tive um professor no ginásio de geopolítica, que, por sinal, foi oficial de marinha, foi quem me induziu a ir para o Colégio Naval, que me ensinou que os nossos centros de poder estavam muito concentrados e que uma política geopolítica para o Brasil devia descentralizar os centros de poder. Nós precisamos de um Nordeste forte, nós precisamos de um Norte forte. E, com isso, ficará definido o nosso entorno estratégico. É daí que vai nascer o nosso entorno estratégico. E não aquele delimitado pelos mapas que foram construídos dentro de uma visão de dominação. De dominação forte. Eu sempre costumo falar, por que o meridiano de 0 graus passa por Greenwich? É porque aquela potência era que tinha toda a hegemonia neste planeta. Então, hoje, nós precisamos pensar no nosso entorno estratégico, sim. A geografia foi cruel conosco, nos deu uma imensidão marítima imensa, mas também nos proporcionou águas interiores imensas. Por isso, a Marinha do Brasil não tem uma correspondente no mundo, porque são poucas as marinhas que têm um compromisso de águas marítimas, as águas azuis, e tem que ter um compromisso com as águas interiores. E que não seria resolvido, aí eu antecipo a minha visão de oficial de marinha, não seria resolvido por uma guarda costeira. Seria mais uma burocracia a ser criada, desnecessária. Vamos fortalecer o que temos, porque a tecnologia hoje da TIC nos permite ter controle interno e externo. E operar, esse é um ledo engano. Quem pensa que o 5G vai ajudar na centralização vai perder o bonde da história, porque a execução terá que ser cada vez mais descentralizada diante da dinâmica, diante da velocidade que precisa ter. Então, o nosso Atlântico Sul precisa ter, sim, uma geopolítica brasileira, uma oceanopolítica brasileira para tratar do Atlântico Sul. Nós fomos um país colonizado. O mundo real é esse. Eu não posso ser parceiro na África daqueles que fizeram a partilha da África. Eu não posso ser parceiro do presidente Macron, não pela objeção dele ao Brasil e pela proposta dele de incluir no direito internacional o ecocídio. Tá? Quando nós nos esquecemos dos crimes que são cometidos contra os migrantes, quando se fecham as fronteiras. Então, há um problema muito mais grave e eu tenho a certeza disso. A gente não deve ter certeza das coisas,
que as previsões são probabilísticas e as probabilidades nos enganam muitas vezes, né? Só existe uma probabilidade que vai ocorrer, que é o do fim do ciclo da vida individual. Mas isso eu vejo como uma grande janela de oportunidade nós crescermos, sim, para dentro do Atlântico Sul, mas não pensarmos o nosso entorno estratégico, por ora limitado, numa visão de atuação, mas sem perder de vista os outros pontos do planeta que vão demandar a nossa presença também pelas mudanças climáticas, pelos aspectos dos novos centros de poder e com os quais nós devemos ir ter contato e negociar com eles e ter relacionamento de política externa com eles. A política externa é algo muito importante para ser deixado somente para os diplomatas, fazendo uma paráfrase de uma frase antiga da história. Muito obrigado. Obrigada, Almirante. Léo, você poderia complementar? Sim, tentando ser bem objetivo, até por causa do tempo, né, para a gente poder abrir para as perguntas. Sim, o entorno estratégico brasileiro foi definido na Política Nacional de Defesa em 2005. América do Sul, Atlântico Sul, Costa Ocidental da África. 2012, alteração incluindo a Antártica. Eu acho, como o Almirante comentou, uma janela de oportunidade para o Brasil e justifico. Esse espaço geográfico, que nós chamamos de entorno estratégico, ainda, e eu gostaria muito de frisar esse ainda, é um espaço em que as grandes potências não estão preocupadas ou não dão prioridade. Então, é, sim, uma janela de oportunidade para o Brasil, por enquanto, né? China, Estados Unidos, Índia, Rússia, própria Europa, estão com outras questões. Pegando um dado rápido para mostrar isso, os Estados Unidos divide o mundo em 6 comandos regionais, geográficos, e os 2 comandos que têm menor orçamento, justamente o Comando Sul, que é responsável pela América do Sul, e o Comando da África, é responsável pela África. O próprio Estados Unidos demonstra, já tem falado, vários depoimentos nesse sentido, de que não dá prioridade. Tem várias demonstrações de não priorizar nem a América do Sul e nem a África. E acho, sim, uma janela de oportunidade para o Brasil. É lógico que, com relação à África, é mais complexo. A China já está lá muito forte, na parte econômica, principalmente, mas ainda não está na parte militar. Quando nós olhamos a África Ocidental, nós ainda não vemos ali uma presença exógena forte de outros atores. Um pouco, logicamente, de França, pelos seus interesses coloniais ainda presentes ali naquela região, mas não temos uma presença realmente robusta dos Estados Unidos, nem do Reino Unido, nem da China e nem de outro país. E a costa ocidental da África nos recebe muito bem. Então, diferentemente do que recebe outros países. Então, eu acho que é, sim, uma janela de oportunidade. Temos aí a Nigéria com 200 milhões de habitantes. Isso aí é mercado consumidor para os nossos produtos. Nós precisamos vender nossos produtos manufaturados para esses países africanos, até em função do que estamos vendo agora com relação à Argentina, que nós perdemos mercado. Temos que buscar mercado para os nossos produtos. A África Ocidental pode ser, sim, uma opção interessante. Mas gostaria de chamar a atenção para a questão da América do Sul. Estamos vivendo um momento sério na América do Sul. Vimos agora pela eleição na Bolívia. Não podemos esquecer do fator pandemia esse ano. O fator pandemia vai facilitar os projetos populistas, mudanças de governo. Temos 3 eleições previstas para 2021 aqui na América do Sul, começando pelo Equador, depois Peru e depois Chile, né, no nosso entorno estratégico imediato, que é a América do Sul. E nós não podemos esquecer da grave crise na Venezuela, que ainda não acabou. Um país que tem fronteira física com o Brasil, um país importante para o Brasil, né? E, infelizmente, a situação na Venezuela ainda não resolveu, uma situação de difícil resolução, sabemos bem disso, não temos muito tempo aqui para falar especificamente sobre a Venezuela, mas acho, sim, que o Brasil, e até pegando um gancho também nas outras perguntas da Sabrina em relação à política externa brasileira, acho, sim, que o Brasil precisa assumir o seu papel de protagonista nesse espaço. O Brasil é a maior economia, é a maior população, é a maior potência militar, é o maior país em área geográfica. Temos que parar, na minha avaliação, de ter aquele complexo de país pequeno, de que somos, não sabemos fazer. Temos, sim, que assumir o protagonismo. Os países do nosso entorno
pedem isso. Vários deles. Já tivemos oportunidade de contatos com vários colegas de países que perguntam, mas e o Brasil? O que o Brasil acha sobre isso? Nós temos que parar de ter vergonha. Não é uma liderança negativa, uma liderança positiva, uma liderança de trabalhar junto, mas a liderança ela é importante em qualquer organização. E aqui, infelizmente, na América do Sul e no nosso entorno estratégico, pegando um pouquinho da África Ocidental, essa liderança ela hoje não existe. Tínhamos uma Unasul que estava indo mal, porque, infelizmente, a Unasul não foi vista como deveria ter sido vista, como um projeto geopolítico, pensado muito tempo antes. Muita gente erroneamente fala Unasul e associa ao governo do PT, etc. Está totalmente errado. Isso aí foi gestado na Escola Superior de Guerra nos anos 90, já foi pensado sobre ter algum tipo de organização pensado, centrado somente na América do Sul, a gente se soltar um pouquinho da questão da OEA, da questão americana. Tivemos o exemplo da Guerra das Malvinas de 82, né, na hora que precisamos, o que aconteceu, na hora que os argentinos precisaram, o que aconteceu. Então, ter uma organização da América do Sul era, sim, uma coisa já pensada antes. E a Unasul foi criada nessa direção. O problema é que se confundiu. A União Europeia, toda hora os países trocam de governo, vai para a esquerda, vai para a direita, mas não abandona a União Europeia. É um projeto de poder, a União Europeia. Eles viram que sozinhos eles não conseguiriam se contrapor aos Estados Unidos, à Rússia, à China, né? Esse é o raciocínio em relação à América do Sul, seja Unasul, Prosul, pode dar o nome que quiser. O importante é que nós, separados, não temos força suficiente para nos contrapor à China, Estados Unidos. China e Estados Unidos, 40% do PIB mundial. Nós temos que lembrar disso. China mais Estados Unidos, 40% do PIB global. Então, alguém acha aqui que os países da América do Sul fragmentados vão conseguir se contrapor a esses grandes atores, grandes players internacionais, Estados Unidos, China e União Europeia? Então, acho que esse projeto de América do Sul é um projeto importante. Me preocupa a falta de liderança na América do Sul, que é nosso entorno estratégico. E Antártica, Sabininha, eu vou deixar para depois, que se eu falar de Antártica aqui, não acaba hoje. Obrigada, Léo. Eu queria, então, pedir licença ao Gustavo Reck e ao Raposo, porque o Zócalo, que disse que não ia poder ficar, porque ele tinha uma reunião muito importante, não conseguiu sair ainda, porque ele não consegue desligar do Zoom nesse momento. Ele pediu aqui para eu coxar ele e colocar ele na frente para ele perguntar. Então, Zócalo, abre o seu microfone e em seguida eu convido a Carmen para já falar. Por favor, Zócalo. Uma das grandes dificuldades que eu tive foi de mandar mensagem para a Sabina e escrever coxar. Não sabia se era com CH. Deve ter. Fez bem. Leonardo e Almirante Reis, eu acho que nós do Grupo Personalidades em Foco aqui cometemos um erro. E o erro foi do pouco tempo que uma palestra tão interessante como a sua foi dedicado. Eu gostaria já, inclusive, de estender o convite para que uma segunda palestra fosse agendada para se falar especificamente. Eu acho Antártica, por exemplo, é um tema super interessante e, como a Sabina mesmo falou, tinha uma reunião super importante, devo perder o emprego depois disso, que eu fiquei até agora e vou sair logo em seguida. Eu queria convidar, então, a doutora Carmen Pimenta, que além de hoje estagiária do CAEP 2020 ainda, é a juíza suplente do Tribunal Marítimo. Carmen, você pode abrir o seu microfone? Por favor, fique à vontade. Sim, já está aberto. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Eu desejo uma excelente noite a todos e saúdo especialmente as personalidades de hoje, o almirante Reginaldo Reis e o comandante Leonardo Matos, que é sempre uma alegria ouvi-lo. Já tive a oportunidade de ouvi-lo lá no CAEP. Temos muitas perguntas para o senhor, professor, mas aqui vamos ter que nos limitar a uma, né? Então, inspirada no trabalho apresentado por um colega de CAEP, eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Como o Brasil deve contribuir para o combate da pirataria no Golfo da Guiné, considerando que a África faz parte do seu entorno estratégico? Qual seria, na verdade, a atitude prioritária a ser tomada pelo Brasil? Obrigada. Muito obrigada, doutora Carmen. Por favor, Almirante, o senhor quer começar? Sim, porque a resposta pode ser rápida e aí eu passo para o Léo, porque tem mais pessoas querendo fazer pergunta. A primeira pergunta que nós devemos fazer é saber como os países africanos daquela região nos veem. Qual é o tipo de relacionamento que eles
querem conosco Brasil e não com outras pessoas, com outros países. Os interesses que têm que ser postos em jogo são os interesses brasileiros num relacionamento com os países do Golfo da Guiné. Então, vai ser uma negociação de aproximação, talvez de cooperação, e que não tenhamos o excesso de poder para poder atender determinadas demandas que surgirão. Mas não vejo a nossa participação de forma subordinada. Fico por aqui. Léo? Obrigado, doutora Carmen. Prazer revê-la. Excelente. Com relação a essa questão do Golfo da Guiné, além do que o almirante já comentou sobre nós vemos a perspectiva dos africanos, eu vejo algumas linhas de ação. A primeira nós temos um plano, ou seja, é importante termos uma estratégia para a atuação naquela região. E aí, dentro dessa estratégia, eu acho que é fundamental que ela não seja apenas uma estratégia marítima. Eu acho que é importante que ela seja uma estratégia de país, né? Eu acho que nós já temos alguns exemplos, eu destaco o principal deles, a nossa experiência na Namíbia, a presença do Brasil, da Marinha do Brasil na Namíbia, formando a Marinha da Namíbia, formando o Corpo de Fuzileiros da Mar da Namíbia. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão e as demais dimensões do poder nacional e as demais expressões do poder nacional. Quais empresas brasileiras estão hoje fortemente estabelecidas na Namíbia, por exemplo? Estamos lá, a Vale, por exemplo, está lá extraindo minérios, a Namíbia é riquíssima em minérios, Petrobras está forte na Namíbia, empresas de infraestrutura estão fortes na Namíbia. Então, é a mesma coisa para o Golfo da Guiné. Não pode ser apenas uma estratégia marítima, tem que ser uma estratégia de país, ombro a ombro com outras expressões do poder. Chamar para a mesa de debate as outras expressões do poder, chamar o MRE, chamar Ministério da Economia, Indústria e Comércio, etc., para termos um plano multissetorial. Não pode ser apenas uma estratégia marítima, eu acho isso fundamental. Super obrigado pela pergunta da senhora. Eu que agradeço aos dois. Boa noite. Obrigada. Obrigada, doutora Carmen e Léo, almirante Reis. Eu queria, então, convidar agora o professor Heck para fazer a sua pergunta. Heck. Obrigado, Sabrina. Na verdade, eu ia provocar um pouco o almirante Reis e o Leonardo, falando sobre a visão deles em relação a essa parceria econômica regional da China. Mas eu acho que o assunto foi bem debatido aí sobre esse quadro, então eu queria provocá-los num outro tema. Um tema que está me interessando muito, eu tenho pesquisado muito. Eu queria levar o assunto para a área da teoria da conspiração. Por que teoria da conspiração? Porque, evidentemente, há uma faixa muito grande de estudiosos que veem nisso tudo uma tentativa de se criar um caos generalizado para que um governo mundial apareça. Eu acho que, recentemente, o Leonardo falou num vazio em relação acima dos Estados-nações. Realmente, não há um órgão. A ONU não atingiu o objetivo na sua totalidade. Então, eu pergunto, se a gente examinar, eu fui ali, não estava deixando de ouvir o almirante nem o Leonardo, na biblioteca para pegar um livrozinho que chama-se A Corporação. E esse livro fala do Clube Bilderberg, de toda essa estratégia que foi colocada, que estaria em marcha. E, mais recentemente, um outro que eu comecei a ler, eu não posso buscá-lo, porque está lá na minha que eu estou lendo, é um livro do Graham Allison, que fala sobre a inevitabilidade de um confronto entre China e Estados Unidos. Eu queria aproveitar a oportunidade diante de duas pessoas de um conhecimento tão vasto
e lidando com a questão geopolítica há tanto tempo, até que ponto isso pode ter algum fundamento? Até que ponto isso realmente pode estar acontecendo? Eu, sinceramente, uma coisa que eu sempre questionei em relação a essa questão do vírus, é muito difícil a gente... Primeiro, nós não podemos acreditar nos números que são apresentados, né? Eu, sinceramente, não acredito que a China tenha 1.000 e poucas pessoas, que a Rússia não tenha... Agora está divulgando um pouco mais. Então, eu não acredito nesses números. Acho que a OMS é um redundante fracasso no enfrentamento da pandemia. Essa briga das vacinas, acho que o Leonardo comentou, é o fracasso da OMS. Ela não tomou a frente ou não procurou estabelecer isso. Mas eu não quero me alongar muito para dar oportunidade aos outros. Então, eu sei que isso poderia ser uma nova conferência, né? Qual é a opinião dos meus estimados amigos e profundos conhecedores da geopolítica em relação a esse lado da chamada teoria da conspiração? Léo, deixa eu começar, porque o meu cabelo é mais branco. E eu já ouvi falar muito sobre a teoria da conspiração, até em outras épocas. E mais ou menos converge para a teoria que hoje é apresentada. Isso, historicamente, existem uma série de dificuldades que, quando o mundo passa por adversidades, as teorias da conspiração tentam explicar a complexidade de algo que é extremamente subjetivo. Tá? Mas eu, pessoalmente, acho que o mundo está mergulhado há muito tempo num cenário dos 3 Is, tá? Que leva a volatilidade, a insegurança, e aí que é o produto da incerteza. Tá? Nós somos instáveis, gera incerteza, e aí ficamos inseguros. Hoje, e já no último século do século XX, na última década do século XX, já se falava da queda da existência de líderes mundiais e que só vieram enfraquecendo. Quais são os líderes que nós podemos apontar nesses últimos 30, 40 anos de renome no mundo? E hoje nós estamos diante de um fracasso total de liderança no mundo inteiro. Não aparece uma figura, cada um deles que tenta falar em termos de cenário internacional, mas está com uma bola de ferro amarrada no pé dentro da política interna, que não pode se deslocar e não pode se movimentar. Todos eles. Então é muito difícil. A China tem uma característica. O Xi Jinping veio para ser a nova dinastia. Porque não se esqueçam que Mao Tse-tung foi uma dinastia. A China nunca deixou de ter dinastias. E o poder lá está baseado em quê? Numa consistência interna muito forte, grande espaço para manobra, tá? E uma liderança ferro e fogo. Então, Xi Jinping é um líder mundial? Não, ele é forte dentro da China, pelas características de estrutura organizacional política daquele país. Mas ele não consegue arrastar o mundo junto com ele. Mesmo os investimentos feitos mundo afora, a América do Sul andou se beneficiando, mas no que estourou a pandemia, os investimentos foram todos suspensos, tanto na América Central como na América do Sul. A África não recebeu nenhuma promessa
de receber vacina de graça dentro de uma diplomacia das vacinas. Aliás, eu acho que a OMS deveria patrocinar, com os poucos recursos que ainda tem, um belo estudo sobre a África. Porque lá a gente sabe que eles têm dificuldade de testagem, porque os testes são muito caros, a competição econômica não entrou para baratear os testes, por isso não existe uma testagem maciça no mundo inteiro. Mas as mortes e os óbitos lá não foram nas quantidades que foram na Europa, que foram na Bélgica, por exemplo. Então, é um grande estudo de caso para nos mostrar por que a África resistiu à pandemia. Vamos estudar alguns países de lá. O que eles fizeram para enfrentar o vírus? Eu prefiro, dentro desse quadro de incerteza e de complexidade, sabemos que muita coisa nós não vamos conhecer dessa história toda e que só os historiadores do futuro que vão se debruçar sobre nós neste presente momento vão começar a encontrar algum fio da meada para encontrar justificativas. Que os dados estatísticos foram todos manipulados? Foram, sem dúvida, em todos os lugares do mundo. E não há como um poder de conseguir obter dados reais dentro da matemática da pandemia. Então, nós já temos que começar desconfiando dos números, infelizmente. Mas adianta ficar discutindo sobre os números? Não, porque o problema está diante da nossa porta. O vírus não sumiu, não foi embora, e nós não encontramos solução ainda para o problema. Esperamos, sim, que uma vacina possa vir, dentro das várias que estão aí. Né? Minha filha, como é dessa área, minha filha mais velha, ela diz que o esforço que está sendo feito no mundo inteiro para suplantar o tempo para se ter uma vacina é extremamente elogiável. Eu tenho que acreditar nela porque ela tem um doutorado nessa área. Então, eu acredito no que ela me falou. Mas esperamos que aconteça. Esperamos que venha para que o mundo possa se reencontrar. Porque se nós tivermos uma segunda, uma terceira onda, como tivemos na espanhola, o caos já está formado. O mundo econômico já está em transformação. Quer queiramos, quer não. E o que vai sair desse mundo? O 5G, que nós elogiamos tanto, traz por trás de si uma série de preocupações. O crescimento do desemprego é um deles. O domínio dos algoritmos. Os algoritmos vão mandar no ser humano? Vou ficar só por aqui. Tá? Mas ou novas teorias de conspiração já estão nascendo em cima dos algoritmos do 5G. Começamos pelo 5G, estou tentando terminar pelo 5G. Mas, meu caro professor Gustavo Eck, nunca saberemos a verdade. Essa é a única verdade que nós temos nesse momento. Muito obrigada, Almirante Reis. Era da pós-verdade. Difícil para a geopolítica também. Léo, quer complementar? Por favor. Eu aproveitaria esse gancho da pós-verdade para não entrar na discussão sobre as teorias da conspiração, mas pegando o gancho do que o professor Heck falou do livro do professor Alisson, que inclusive já tem tradução no Brasil, foi lançado recentemente do livro do professor Graham Allison, que eu também recomendo a todos que não tiveram ainda a oportunidade de ler. Eu acho que nós precisamos conhecer mais a China. A China é um ator internacional que nós conhecemos pouco. Tive a oportunidade já, tenho feito algumas palestras em alguns lugares e gosto de fazer uma brincadeira, de perguntar quem, por exemplo, fala chinês ou quem esteve na China. Muito pouca gente, né? Normalmente zero. Né? Quando eu pergunto quem fala chinês, normalmente é zero.
Nós somos muito centrados na cultura ocidental, por muitas razões óbvias, mas nós temos que estudar mais China, temos que conhecer mais China, porque é, sem sombra de dúvidas, um ator importante no sistema internacional, com tecnologia, ou seja, com muitas coisas acontecendo na China, e nós precisamos repensar isso, aos professores aqui presentes, a incentivar os seus alunos no sentido de estudar China, conhecer mais, porque é um país complexo, fascinante, e aí, para não me alongar demais, chamar a atenção de um fato muito interessante que aconteceu agora no domingo, no aeroporto lá em Xangai. Não sei se todos tiveram conhecimento, né? Vazou um vídeo que o governo chinês, por causa do temor aí de contaminação, de novas contaminações, foi testar os funcionários lá, cerca de 17 mil funcionários, e tocou um tumulto no aeroporto de Xangai. As cenas são bastante impactantes até, um vídeo curto, mas as cenas são incríveis. Ou seja, e aí eu me lembrei daquelas em Hong Kong. Então, essa questão, nós não podemos esquecer que a China é uma ditadura. E a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: até quando a sociedade chinesa vai aceitar o regime fechado do Partido Comunista? Porque aquela sociedade que nasceu antes do Deng Xiaoping em 78, 79, é até fácil de entender, porque aqueles mais velhos passavam fome. Então, obviamente, a China que veio a partir do Deng Xiaoping tirou eles da fome. Mas a minha pergunta e as novas gerações de chineses nascidas já dentro dessa nova realidade de uma China com produtos sofisticados, de uma China já com 124 empresas dentro do ranking da Fortune 500, das maiores empresas do mundo? Será que essa juventude chinesa, ao chegar aí à idade dos 30, 40 anos, ela vai aceitar a manutenção do regime chinês do jeito que está? Então, acho que eu fecho com essa provocação, né, com essa questão que eu acho muito importante, na necessidade de entendermos mais a China, estimularmos os estudos de China. Não é simplesmente a gente colocando uma taxa, né, de uma tarja preta ali, X na China. Não, pelo contrário, eu acho que nós temos que conhecer mais, e essa é a grande expectativa que eu tenho. São as duas grandes expectativas que eu tenho em relação à China. É a questão interna chinesa, e quando que a China vai resolver atravessar o canal e reincorporar Taiwan. Eu acho que a questão hoje no mundo, a questão de Taiwan, importantíssima, 23 milhões de habitantes, não é um país qualquer, tem força armada, tem o apoio dos Estados Unidos. Então, essa postura do Biden, do governo do Biden em relação à China e a questão central de Taiwan, vimos o que aconteceu com Hong Kong. Então, assim, próximos capítulos de Taiwan e a questão da estabilidade interna na China são duas questões importantes que eu acho que nós devemos observar. E aí, obviamente, a questão de conhecer esse país tão complexo e tão importante como a China, acho fundamental para nós aqui no Brasil e no Ocidente de maneira geral. Obrigado, professor. A gente está pilotando. Obrigado mais uma vez pela resposta. Obrigada, Rec, mais uma vez. Tá? Eu queria só chamar um convidado externo a mais e depois pedir ao Raposo para fazer o seu wrap-up da sessão, o seu fechamento. Mas antes do Raposo entrar, eu vou pedir para o comandante Jorge Mello, que foi meu colega na EGN, fazer a sua pergunta final. E, por favor, comandante, abra o seu microfone. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. É uma grande satisfação, Almirante Reis, Sabrina, Leonardo Matos, a todas as autoridades presentes aqui. Uma grande satisfação para mim poder participar desse debate. Durante uma fala do Leonardo, eu fiquei com uma indagação aqui na minha cabeça. Eu queria colocar o Leonardo Matos, quando ele falou sobre a nossa participação na África, né, que nós éramos muito acanhados, nós tínhamos muito espaço lá, e realmente eu concordo, Leonardo. Eu tive a oportunidade recente de ser o comandante, o chefe do grupo de assessoramento técnico lá na Namíbia por 2 anos, e vi que a nossa participação lá é muito acanhada. Em termos de marinha, nós estamos bem, nós estamos dando para a Namíbia uma coisa que país nenhum do mundo dá, que é conhecimento.
Em troca de quê? Em troca de nada. A nossa participação com o Itamaraty é muito fraca. Alguns empresários que iam até a Namíbia não tinham retorno. Para se ter uma ideia do desleixo que era a coisa, ficamos lá, não sei se já estamos hoje, mas não tínhamos embaixador, ficamos mais de um ano sem embaixador na Namíbia, era o encarregado de negócios somente. O embaixador foi embora e não teve reposição. Você falou também da presença da China, que a China ainda não está militarmente se aproximando da África. Temos que tomar cuidado com isso, porque ela já está chegando, sim, na Namíbia. O exército da Namíbia ele já está muito próximo da China, em termos de material e equipamento. A Marinha da Namíbia também, em que pese nós fornecermos o conhecimento, mas quem fornece o material é a China. Então, os navios da Marinha da Namíbia, 90% deles são chineses. Então, a minha pergunta é: como nós podemos alinhar essa visão militar com a visão econômica e com a visão diplomática? Porque eu vejo um desalinhamento total desses três vetores da nossa política externa. Obrigada, comandante. Por favor, fiquem à vontade. Léo. Obrigado, Melo. Um prazer, satisfação enorme revê-lo aqui. Eu acho que, como comentei com relação ao Golfo da Guiné, eu acho que, principalmente no caso da Marinha do Brasil, obviamente, nós nos conhecemos, nós cumprimos a missão sempre da melhor maneira possível, mas nessa questão de ações externas, nós temos que, às vezes, segurar um pouco aquele ímpeto nosso de cumprir a missão e discutir no alto nível político, obviamente, junto às outras expressões do poder nacional, antes de abraçarmos essas causas, como é o caso da Namíbia. E me preocupa muito nesse momento, né, que nós estamos aí entrando com mais... devemos aumentar cada vez mais a nossa presença nas questões relativas ao Golfo da Guiné, considerando a nossa saída do Líbano, as OPACas, iniciativas das OPACas, a gente acabou não comentando aqui, mas o presidente da República comentou isso no discurso dele na ONU. Tivemos um seminário de OPACas agora no dia 27 de outubro. Não pode ser algo apenas da Marinha do Brasil. Nós não podemos cair nessa armadilha, se é que a gente pode chamar assim, na armadilha namibiana, né? Como caímos na armadilha da Namíbia. Nós fomos para a Namíbia e, como você mesmo viu, o que nós conseguimos tirar de proveito disso, né? Então, eu acho que temos sim que discutir com muita cautela como que nós vamos para o Golfo da Guiné, como que nós vamos atuar na África de uma maneira geral. E o mais importante, na minha visão, é sentar à mesa, né? Se eu tivesse a capacidade de sentar à mesa com o almirante Ilks, eu diria isso para ele: chefe, antes de fazer qualquer coisa em relação à África, o senhor tem que chamar as outras expressões do poder e sentar aqui com o senhor, assinar um documento. E se o senhor sentir que ninguém está junto com o senhor, não vá. Não vá. Por mais que o senhor acredite que é importante, eu acho que é importante também, mas somente a Marinha nós não temos condições de efetivamente atingir os objetivos de presença, de protagonismo, se formos sozinhos. Eu acho que esse seria a sugestão que eu daria para a nossa liderança. Obrigado, Melo, pela sua pergunta. Ótimo revê-lo. Obrigada, Léo. Almirante Reis, deseja falar? Mais um pouco? Não, é só relembrar uma passagem histórica. Algumas pessoas que estão assistindo devem se lembrar disso, mas em 1997, 96 para 97, a Marinha recebeu uma orientação para sair da Namíbia. Em termos de política externa, para ver como é que nós estávamos de costas para a África totalmente. E permaneceu por seu esforço pessoal. Ou seja, a diplomacia naval existe,
funcionou. Obrigada, Almirante Reis. Eu queria, então, convidar agora nosso querido comandante Raposo, parte em nome do Personalidades em Foco, para fazer a última pergunta e também fazer a finalização da nossa sessão de hoje. Desde já, eu quero deixar o meu agradecimento, meu carinho enorme aos meus dois queridos amigos e parceiros nessa empreitada que é ser um acadêmico de uma escola como a EGM. Raposo. Obrigado, Sabrina. Parece que está comprovado que, efetivamente, o assunto é muito maior, muito mais interessante, muito mais extenso do que o tempo que nós dispusemos para as duas autoridades tão conhecedoras desse assunto. Por conta disso, eu vou me resumir, eu vou ganhar tempo e apenas agradecer. Eu queria dizer que o momento é de muita reflexão, né? A Covid nos trouxe algumas formas novas de ver não só o país, como o mundo. Existem alguns articulistas importantes, nacionais e internacionais, que dizem que há muito tempo, e eu em vida não me lembro disso ter acontecido, nunca houve tanta união mundial para uma pesquisa e para a solução de um problema. E este problema foi o Covid e a solução do Covid. Contudo, esta é a parte boa, né? É a parte da união das pesquisas dos países do mundo. Contudo, os países ricos, que têm 13% da população do mundo, têm reservas praticamente de 50% das vacinas produzidas. O que vale repensar se isto efetivamente é uma união. Os países ricos gastaram $1.365 por pessoa para pesquisa, estudo, logística, armazenamento, etc. Os países pobres gastaram $18 para o mesmo feito em relação à Covid. Então, me parece que, dito isso, eu acho que haverá um momento que está muito perto de reorganização das instituições ditas fortes no mundo. Eu me refiro à ONU, me refiro à OMS, me refiro a todas as organizações que citam, que lidam com os estados, que ditam algumas normas, não no sentido de cumprimento de norma, mas no sentido de atendimento. Como fazendo uma metáfora que o Papa fala. O Papa, quando fala, todos repensam e refletem, mas não há nenhuma ordem. Então, eu quero agradecer ao Almirante Reis, ao meu prezado amigo Leonardo, também tenho que dizer prezado Almirante Reis, também amigo, que já me convidou para trabalhar com ele, e eu não pude dizer que sim à época, ele deve lembrar, e eu me desculpo até hoje por isso. Por conta disso, eu acho que a promessa do Zótolo é a promessa do Grupo Personalidades em Foco. Eu acho que temos que voltar, sim, para retomar esse assunto, para ainda termos mais oportunidades e mais perguntas. Em nome do grupo, eu agradeço muito e faço a pergunta que nós fazemos para quebrar o gelo. Almirante Reis e Comandante Leonardo, qual o time dos senhores, por favor, de futebol? Eu sou Flamengo. O Fluminense, né, chefe? 1-1. Senhores, muito obrigado em nome do Personalidades em Foco, em nome de todos que estiveram aqui durante todo esse tempo, o nosso muito obrigado e o parabéns, porque nós chegamos hoje à marca de 110 pessoas aqui, fora o YouTube, que deverá estar rolando também. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. A todos os presentes, uma boa noite, muito obrigado. Eu peço que abram os microfones, que eles consigam ouvir. De bola, Reizinho! Parabéns, Almirante. Fale, Dobi! Vai de suma! Cheguei tarde, mas cheguei. Boa noite para todos! Cheguei tarde, mas cheguei. Muito obrigado. Muito obrigado.
Parabéns. Boa noite. Saudações tricolores, Léo. Obrigado, chefe. Tinha que ter trazido uma bandeirinha. Os filhos do Leonardo também estão aqui presentes. Eu quero fazer uma saudação a eles e dizer que deve ser muito legal ter um pai tão articulado assim. E ele é motivo de orgulho como colega nosso. Imagino como... Estou vendo a esposa dele também, a Viviana. Então, são todos muito bem-vindos. Ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Obrigado, Sabrina. Super obrigado. Muito Professor obrigado. Reck, desnecessário essa bandeira aí. Desnecessário. Pensado cerimonial. Foi todo mundo. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Olha só, o Melo só escolheu o rubro-negro, se você reparou. Inclusive, o Almirante Eliseu estava sorrindo. Muito bom, muito bom. Grande Reis, Léo, obrigado. Muito excelente. Eu que agradeço aí. Por favor. Grande abraço. Um abraço, querido. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Prazer em Aí, revê-lo. obrigado, comandante Raposo. Obrigado. Raposo,